Eu pensando que ia descansar, né, um feriado desse e tal, mas não. Tem um bando de leitura nova, então é o que eu tenho que fazer, é ler mesmo. É que nem uma hidra, cara. Você corta uma cabeça, surgem duas. Mas no caso da faculdade, quando você corta uma cabeça, surgem 10 cabeças. Aí quando você corta as 10 cabeças, aí você vai, né, sabendo aí, puxa. Aí 10 vem 100, depois vem 1000, aí, né. Puxa vida, né, cara? Não tem descanso. Tem descanso mesmo. Bora lá. Livro do Alessandro Barata, Criminologia Crítica. E o que nós vamos tratar aqui? Eu vou ler a introdução, capítulo 1 e 2, que é a parte do meu grupo. Mas eu recomendo que você leia tudo. Eu vou ler tudo quando eu tiver mais tempo, por exemplo. Porque esse é realmente um livro que ajuda você a entender o direito penal e como ele funciona, cara. O jeito que ele se diz e o jeito como ele é, cara. E isso é bastante interessante para ser abordado. E cada vez mais atual, né? Então, bora ver aqui a introdução. Sociologia jurídica e sociologia jurídico-penal. Objeto da sociologia jurídica. Só um momento. Não, tô brincando. Burrice. Partindo-se da distinção entre a comunidade como organização compreensiva da vida humana em comum e o direito como uma parte dela, pode-se dizer que o objeto da sociologia jurídica é, por um lado, a relação entre mecanismos de ordenação do direito e da comunidade, e, por outro lado, a relação entre o direito e outros setores da ordem social. Portanto, a sociologia jurídica tem a ver tanto com as estruturas normativas da comunidade em geral, como também com as condições e efeitos das normas jurídicas. Em especial, ela se ocupa com modos de ação e de comportamento a que tem como consequências normas jurídicas, o costume como fonte do direito, os modos de ação e de comportamento normativos do legislador e as instâncias institucionais de aplicação do direito. Essa foi a letra A. Letra B, que serão percebidos como efeito das normas jurídicas. O problema do controle social através do direito, o problema da efetividade, do conhecimento e da aceitação do direito. Ou C, que serão postos em relação com modelos de ação de comportamento, que tem como consequências normas jurídicas ou são efeitos de normas jurídicas no sentido de A e B, foram tratados ali. Sob este terceiro ponto de vista, entram, por exemplo, no campo da sociologia jurídica, o estudo da ação direta e indireta de grupos de interesse na formação e aplicação do direito, como também a reação social ao comportamento desviante, enquanto precede e integra, como controle social não institucional, o controle social do desvio por meio do direito e dos órgãos oficiais de sua aplicação. Os comportamentos dos tipos agora indicados são fenômenos estudados pela sociologia jurídica empírica, que, como tal, não pode se projetar como um método de observação, para além deles. É a sociologia teórica que, alcançando a um nível mais alto de abstração, chega da descrição dos fenômenos, os comportamentos, as estruturas e as leis sociais que não são empiricamente observáveis, mas que são necessariamente para interpretar os fenômenos. Que as estruturas e as leis sociais não sejam observáveis empiricamente não significa de modo algum que os conceitos e as construções teóricas que a elas se referem não sejam controláveis. Um controle já decorre de sua maior ou menor idoneidade para explicar os fenômenos. Bastará agora refletir um momento sobre os campos de indagação que entram em seu objeto, tal como este foi aqui definido aproximadamente. Para se dar conta de quão vasto pode ser, e não só para as pesquisas empíricas, vem aqui, uma série tem prazer. o concurso interdisciplinar de método
de métodos e de aportes de disciplinas diversas no estudo de muitos dos principais problemas da sociologia jurídica contemporânea. O Marcelo veio também para me ser real destrocado. Feche a porta, por gentileza. Espera só um minutinho. Marcelo. Podemos determinar a relação da sociologia jurídica com a ciência do direito, tendo em vista o objeto, dizendo que o objeto da ciência do direito são normas e estruturas normativas, enquanto a sociologia jurídica tem a ver com modos de ação e estruturas sociais. É mais difícil precisar a relação com a filosofia do direito e com a teoria do direito. Na verdade, trata-se aqui principalmente de problemas de terminologia, filosofia do direito e teoria do direito. Ai, tô velho demais. São usadas pelos interlocutores para denotar conceitos diversos. Estabelecer as relações entre sociologia, teoria e filosofia do direito significa, pois, adotar uma convenção sobre o uso destes três termos em relação com o universo de discurso por eles denotado. Um possível modelo bastante difundido na Itália e na Alemanha, e sobre o qual, contudo, não nos propomos tomar posição na brevidade deste ensaio, é o seguinte: a sociologia do direito, como se viu, tem por objeto ações e comportamentos, e precisamente as três categorias de ações e comportamentos acima indicadas. A filosofia do direito por objeto os valores conexos aos sistemas normativos, os problemas específicos do conhecimento dos valores jurídicos e da relação entre juízos de valor e juízos de fato no interior da experiência jurídica. A teoria do direito tem por objeto a estrutura lógico-semântica das normas entendidas como proposições e os problemas específicos das relações formais entre normas, validade de normas, unidade, coerência, plenitude do ordenamento e entre ordenamentos. A teoria do direito se distingue, por outro lado, da teoria geral do direito, se indica com este termo o extremo nível de abstração da ciência dogmática do direito, que parte do conteúdo de um sistema normativo e procede elevando o próprio nível de abstração, ou seja, construindo conceitos muito gerais no sentido histórico e comparativo. Licença aqui. Objeto da sociologia jurídico-penal. O objeto da sociologia jurídico-penal corresponde às três categorias de comportamentos objetos da sociologia jurídica em geral. A sociologia jurídico-penal estudará, pois, em primeiro lugar, as ações e comportamentos normativos que consistem na formação e na aplicação de um sistema penal dado. Em segundo lugar, estudará os efeitos do sistema entendido como aspecto institucional da reação ao comportamento desviante do correspondente controle social. A Tarsila nada. A terceira, olha aí, tá vendo? Existe um abismo entre Tarsila e terceiro. Vai te catar. Terceira categoria de ações e comportamentos abrangidos pela sociologia tá legal, né? Jurídico-penal. Compreenderá, ao contrário, as reações não institucionais ao comportamento desviante, entendidas como um aspecto integrante do controle social do desvio, em concorrência com as reações de abstração mais elevada, em concorrência com as reações institucionais estudadas nos dois primeiros aspectos, e B, em nível de abstração mais elevado, as conexões entre um sistema penal dado e a correspondente estrutura econômica e social. Me deixa R$5, rápido. Eu não tenho. Nem 10. Porque eu já te dou, deixa eu só destrocar. Me dá, 10, me dá. Vou ver se eu tenho de moeda, nada. Olha,
Tem aqui 5. Fecha a porta. 55, 60. Estou me devendo 60. Tá. As conexões entre o sistema penal, dado e a correspondente estrutura econômico-social. Os problemas que se colocam com relação a esta proposta de definição se referem a relação da sociologia jurídico-penal com a sociologia criminal e b. a relação entre sociologia jurídico-penal e sociologia geral. Quanto à primeira relação, observa-se hoje uma certa convergência de estudos da sociologia jurídica e de criminologia, em particular da sociologia criminal, sobre temas comuns. Este fato não deixou de despertar certa preocupação, especialmente nos que se inclinam a supervalorizar os limites acadêmicos entre as disciplinas, mesmo partindo de exigências não infundadas de caráter institucional e de organização científica. Mas esta compenetração entre grupos de estudiosos e... tá, nada a ver. Estudiosos, outrora delimitados, mas rigidamente entre si, é um fato positivo que não deve preocupar. Antes, deve ser visto como exemplo de fecunda colaboração interdisciplinar. A presença ativa de criminólogos no campo de trabalho da sociologia jurídica penal e de sociólogos do direito da criminologia é um fenômeno irreversível, destinado, talvez, a ampliar-se também por causa de alguns recentes e fundamentais desenvolvimentos ocorridos na perspectiva criminológica, a que se aludirá em seguida. Todavia, é útil manter firme, em linha de princípio, uma distinção entre duas disciplinas. Essa distinção, em nosso modo de ver, deve se fundar também aqui sobre diferente objeto, ou seja, sobre comportamentos, sobre relações, sobre estruturas comportamentais, sobre estruturas e leis sociais. Realmente eu não sabia dessas coisas. Correspondentes de cujo estudo partem as duas disciplinas. A sociologia criminal estuda o comportamento desviante com relevância penal, a sua gênese, a sua função no interior da estrutura social dada. A sociologia jurídico-penal, ao contrário, estuda propriamente os comportamentos que representam uma reação ante o comportamento desviante, os fatores condicionantes e os efeitos desta reação, assim como as implicações funcionais dessa reação com a estrutura social global. A sociologia jurídico-penal estuda, pois, como se viu, tanto as reações institucionais dos órgãos oficiais de controle social, tanto as reações de controle social do desvio, consideradas também nos seus fatores condicionantes e nos seus efeitos, quanto as reações não institucionais. Conforme este último ponto de vista, uma parte não desdenhável das investigações, o COL, Knowledge and Opinion About Law, ou seja, conhecimento e opinião sobre o direito, acredito eu. Law, não, mas law é lei. Não, mas talvez seja, sabe, lei ou direito. Grande pergunta que fica. Mas eu não vou passar tanto tempo pensando sobre isso. Enquanto tem por objeto aspectos conexos com a reação social ao comportamento desviante, entra na sociologia jurídico-penal. Além desta delimitação, que em princípio deve ser feita se não quer confundir completamente as duas disciplinas em exame, um ponto de encontro é de superposição logicamente necessário entre sociologia criminal e sociologia jurídico-penal. Deriva hoje, particularmente, do caráter problemático que, no âmbito de mais recente criminologia, adquiriram o conceito de desvio e suas tradicionais definições, em especial a nova perspectiva criminológica conhecida sob o nome de Labeling Approach, enfoque do etiquetamento, e na Alemanha com eu não vou ler essa porcaria. Esse nome é horrível, cara, não vou ler. Tô brincando, é assim, ó. É Reaction Sansatsu. Só por causa disso tu ia ler, beleza.
É claro, o enfoque da reação social, Becker, Fritz, Sack e outros, acentuou a partir de uma atitude cética em face da tradicional definição de desvio, skeptical approach, o caráter parcialmente constitutivo de toda reação social contra o desvio tem para a qualidade de desviante do comportamento, e mais ainda, para o status de desviante assumido por determinados sujeitos, segundo os representantes deste enfoque. O fato de que os autores de certos comportamentos tornem-se objeto da ação dos órgãos de repressão penal não é sem influência, especialmente por causa de seu efeito estigmatizante sobre a realidade social do desvio e sobre a consolidação do status social do delinquente. Em outras palavras, o desvio e o status social do delinquente não são uma realidade inteiramente pré-constituída em relação às relações institucionais que desencadeiam numa dada sociedade, ou uma realidade que poderia, portanto, ser estudada de modo totalmente independente destas reações. Se isto é verdade, o mesmo deve valer para as reações não institucionais, porque o efeito estigmatizante da reação da opinião pública sobre o status social do delinquente talvez não seja menos relevante do que o da ação dos órgãos de repressão penal. Por isso, este é o assunto de uma pesquisa empírica da Sociologia Jurídico-Penal e Sociologia Criminal, realizada na Universidade de Saarbrücken. Deste ponto de vista, como se vê, o campo da sociologia criminal e o da sociologia penal, mesmo permanecendo firme o princípio de delimitação acima indicado, se sobrepõe necessariamente, ao menos no que se refere aos aspectos da noção, da Constituição e da função do desvio, que podem ser colocados em conexão estreita com a função e os efeitos estigmatizantes da reação social, institucional e não institucional. Microsociologia e macrosociologia, possibilidade e fundação de sua integração. Aguenta. Agora, que? Você é maluco? Ou você é idiota? Ai. Esse riso de coringa da década de 60. Vamos lá. A sociologia jurídica em seu âmbito, a sociologia jurídico-penal se desenvolveram nas últimas décadas em diversos países, em particular na Itália, uma direção empírica e analítica que parece bastante unívoca e que, em boa parte, constitui a rede de conexão das diversas instituições e associações que agrupam os estudiosos da sociologia jurídica. Esta foi, pois, se liberando progressivamente das atitudes a priorísticas, universalistas e o que mais? E especulativas próprias de fazer sociologia e, mais ainda, filosofia social, característico da tradição idealista italiana. Égua, para. Procurando de construir um discurso baseado em dados empiricamente controláveis, em pesquisas bem localizadas e em metodologias previamente declaradas e experimentadas, e acompanhado frequentemente da consciência de sua função crítica em face das ideologias, em geral da realidade social dos fatos estudados. Aprende-se, pelo menos em parte, esta atitude geral da sociologia jurídica, dizendo que ela é também, se não somente uma atitude microsociológica. Pois bem, enquanto tal, isso poderia ser posto, e de fato não raramente se põe em antítese com a atitude que se poderia denominar para de pular, uma atitude microsociológica. Pois bem, enquanto tal, isso poderia ser posto, e de fato não raramente se põe em antítese com uma atitude que se poderia denominar macrosociológica. Se esta antítese é um dado de fato que pode ser encontrado nos modos assumidos por uma parte da recente literatura sociológico-jurídica, seria um perigoso equívoco considerá-la como um princípio metodológico recomendável para a nossa disciplina.
O equívoco depende substancialmente de uma falta de distinção entre um objeto específico da pesquisa sociológico-jurídica e o horizonte explicativo e interpretativo dentro do qual os fenômenos setoriais analisados podem e devem ser inseridos. Este horizonte coincide com toda a estrutura socioeconômica e, portanto, com o objeto da sociologia geral, entendida em toda a sua dimensão cognoscitiva e crítica. Por isso, hoje, na sociologia jurídica é compatível com uma atitude macrosociológica, quanto à origem explicativo e interpretativo adotada em face dos fenômenos setoriais estudados por nossa disciplina. Não só uma atitude analítica e microsociológica que, para realçar oportunamente o caráter específico e delimitado dos fenômenos do objeto da pesquisa, deixe de considerar a perspectiva sociológica geral, na qual os dados obtidos podem ser interpretados em seu significado para a teoria e prática, caem em defeitos iguais e contrários àqueles próprios da atitude a priorística e especulativa que a moderna sociologia jurídica quis abandonar. Como se poderia demonstrar com muitos exemplos, de fato, estamos igualmente distantes do conceito moderno de ciência, tanto se nos permitirmos fáceis sínteses universalistas não apoiadas em dados empíricos, quanto se caímos na hipóstase, a crítica destes dados, fora de todo esforço interpretativo. Se hoje é possível encontrar uma tendência de desenvolvimento positivo na pesquisa sociológico-jurídica, esta consiste precisamente na tentativa de unir uma perspectiva microsociológica, adotada para delimitar objetos específicos da indagação, com uma perspectiva macrosociológica, adotada para definir um horizonte explicativo e interpretativo, dentro do qual são considerados os fenômenos singulares. Depois eu vou reler esses textos aqui para procurar essas frases difíceis que ele coloca, cara. Parece até que ele é o cara assim, que ele descobriu o dicionário, quer colocar uma palavra difícil em cada frase. Criança fazia isso. Criança assim, eu quero ser esperto. Ele coloca um monte de frase difícil, pelo amor de Deus. Agora, parece que esse não é um livro assim direcionado para alunos que acabaram de chegar. É um livro para pessoas assim, né? Já tem umas ideias assim inteligentes, né? Alto nível, não sei qual o nome que dá. Continuando. Assim, não se trata apenas de determinar a área de pesquisa de uma sociologia especial, mas também e talvez ainda mais o problema da relação funcional e, portanto, explicativa dos fenômenos estudados na área, assim circunscrita com a estrutura socioeconômica global de que fazem parte. Só enfatizando este aspecto da unidade da sociologia jurídica, a nossa matéria pode realizar a função de teoria crítica da realidade social do direito, que consideramos sua tarefa fundamental. Por outro lado, só com esta condição se pode realizar a função prática da sociologia jurídica, em sua mais vasta dimensão política, sem cair em um mero instrumentalismo tecnocrático, como aconteceria se esta função, por exemplo, se circunscrevesse a fornecer dados ao político para suas decisões legislativas e administrativas. No interior da sociologia jurídica contemporânea, o setor que procuramos definir como sociologia do direito penal se apresenta no que é dado encontrar nos mais recentes desenvolvimentos em diversos países, e não por último na Itália, como um dos pontos mais avançados de toda a nossa matéria, neste processo de recuperação da dimensão macrosociológica para a interpretação crítica dos fenômenos estudados. Isto decorre, em boa parte, é um dever afirmá-lo,
por atração dos mais recentes e mais positivos desenvolvimentos da sociologia criminal. Tão estreitas são hoje, conforme se observou, as relações da sociologia jurídico-penal com esta disciplina, especialmente naquela orientação que agora aparece sob o nome, não desprovido de uma consciente carga polêmica em face da tradição criminológica, de nova criminologia ou de criminologia crítica, o uso da perspectiva macrosociológica em função da teoria e prática no estudo e na interpretação do fenômeno do desvio é o fato central e programático. Ademais, isto não deve surpreender se observarmos que alguns dos impulsos mais decisivos para a nova criminologia provieram antes do seio mesmo dos estudos criminológicos, dos estudos da sociologia geral, e que a nova criminologia, em boa parte tributária, e uma tradição clássica do pensamento sociológico, tornada hoje particularmente atual. Pensa-se em Durkheim e em Merton, dos quais logo nos ocuparemos, em cujo âmbito o problema do desvio, e para Durkheim se pode acrescentar como testemunho da atualidade de seu pensamento, o fenômeno da reação social ao desvio é tratado como um aspecto funcional de uma determinada estrutura socioeconômica. A situação da sociologia jurídica, a situação da sociologia... Peraí. Ai, já tô ficando difícil. A situação da sociologia jurídico-penal, considerada em sua tendência de desenvolvimento comum com a sociologia criminal, é, pois, em certo sentido, exemplar para toda a sociologia jurídica. A sociologia jurídico-penal mostra como o progresso de todo o setor específico da sociologia está ligado ao desenvolvimento de instrumentos de indagação particulares e a uma oportuna delimitação dos objetos específicos de indagação. Mas também ao mesmo tempo, ao desenvolvimento de um modelo crítico de interpretação macrosociológica de toda a estrutura socioeconômica. A situação da sociologia jurídico-penal mostra mesmo que os impulsos de renovação e de aprofundamento crítico da nossa disciplina não devam ser buscados só no seio da mesma, mas também, sobretudo, na sociologia geral e nos outros setores específicos da sociologia, com as quais nossa disciplina se relaciona, na teoria do Estado, na economia política, na história social, assim como, enfim, nas tendências e nos aportes específicos das outras disciplinas jurídicas com as quais tem estreitas relações.